Hoje nós vamos conversar com a professora Ana Takakura, que é do Departamento de Farmacologia do ICB da USP, e sua pesquisa é voltada para o sistema nervoso, com foco na parte respiratória, principalmente na doença de Parkinson. Boa tarde, eu queria agradecer o convite, é um prazer para mim poder estar participando dessa AEC 60+. Você poderia explicar de forma simples quais partes do cérebro estão envolvidas no controle da respiração? Bom, a gente tem, na verdade, no nosso cérebro, quando a gente pensa numa região que é um pouquinho mais para trás, mais caudal, que a gente costuma falar, bem próximo ao que seria já a medula espinal, uma região que se chama bulbo. E é essa região onde estão os núcleos que controlam a respiração. A doença de Parkinson é principalmente conhecida pelos seus sintomas motores, então a tremedeira, a lentidão nos movimentos, só que o seu grupo de pesquisa também estuda os impactos na respiração. Como exatamente o Parkinson afeta essa função vital? A doença de Parkinson, ela é conhecida por esses sintomas que são os clássicos, que a gente chama motores, né, como você citou bem, o tremor de repouso, a instabilidade postural, a bradicinesia, que é a dificuldade de iniciar qualquer movimento. Então todo mundo, né, quando a gente fala sobre a doença de Parkinson, faz a associação com esses sintomas. Mas ela apresenta outros sintomas também que acabam afetando bastante a qualidade de vida dos pacientes, como é o caso dos sintomas respiratórios. Então, exemplos de alterações respiratórias que quem tem a doença de Parkinson pode apresentar é a presença, por exemplo, de apneia do sono. Outra alteração que também pode acontecer é distúrbios no ritmo respiratório, e o que é bastante comum é a presença de pneumonia causada por aspiração. Em que estágio da doença costumam surgir esses sintomas respiratórios? A apneia do sono, ela pode estar presente até antes da doença ser diagnosticada, né? Então, porque o diagnóstico da doença é feito baseado naqueles sintomas clássicos motores. Então, antes do indivíduo apresentar aqueles sintomas clássicos motores, ele já pode apresentar a apneia do sono. Quando a gente pensa agora com relação à pneumonia, já não, são estágios bem mais avançados da doença. E aí é interessante a gente olhar para esses sintomas, porque como são sintomas que, os sintomas respiratórios são sintomas que são silenciosos, né, diferente dos sintomas motores que a gente consegue ver, os sintomas respiratórios são silenciosos, mas eles são progressivos. E o problema maior é que, como eles acontecem nesses estágios mais avançados da doença, como é o caso da pneumonia, acaba sendo um dos grandes motivos de morte de quem tem a doença de Parkinson. Seu grupo também investiga como o envelhecimento afeta a regulação da respiração em pessoas que têm Parkinson. Esses sintomas se tornam mais graves em indivíduos idosos? Quando a gente pensa na doença de Parkinson, o principal fator de risco da doença de Parkinson é a idade. Então, cerca de 90% das pessoas que têm a doença de Parkinson, eles têm, e isso está associado com a idade avançada. Quando a gente pensa nos experimentos que são realizados, nos estudos que são realizados no laboratório, a gente pode induzir modelos experimentais da doença de Parkinson, que pode ser por uma injeção de uma toxina ou que pode ser um modelo geneticamente modificado. Normalmente, esses modelos, eles são induzidos em animais jovens adultos. Como a doença de Parkinson, ela tem o fator de risco dela, é associado à idade, o que nós fizemos foi induzir o nosso modelo experimental da doença de Parkinson em animais envelhecidos. E o que a gente pode ver com relação às alterações respiratórias é que elas se tornam ainda piores do que quando a gente induziu o modelo em animais jovens adultos. Então, o envelhecimento e a doença de Parkinson, eles acabam potencializando esses efeitos respiratórios. Existem caminhos promissores para prevenção ou para atenuação dos impactos da doença sobre o controle cardiorrespiratório? Os sintomas motores clássicos é o que a grande maioria conhece. Infelizmente, eles são os únicos que são tratados na doença de Parkinson. Então, o tratamento para a doença de Parkinson é sempre visando esses sintomas motores clássicos. Mas a gente precisa olhar para outros sintomas, porque, como eu coloco para vocês, eles acabam prejudicando muito mais a qualidade de vida dos pacientes, outros sintomas, e no caso das alterações respiratórias, podem estar relacionadas com o aumento da mortalidade desses pacientes. Então, o que a gente tem feito, né? A gente viu no nosso laboratório que as alterações respiratórias, elas estão associadas com a perda de neurônios, com a morte de neurônios daquelas regiões que eu falei que controlam a respiração, lá no bulbo. Então, nessas regiões tem morte neuronal. Então, a gente pensou em duas estratégias para a gente poder prevenir ou recuperar a função respiratória. Então, prevenir é a gente imaginar que esses neurônios não vão morrer mais. A gente sabe, pelos experimentos do nosso laboratório, que esses neurônios das regiões respiratórias morrem porque na região deles, lá no bulbo, tem
aumento de inflamação e tem estresse oxidativo. Então, se a gente utilizar ferramentas que sejam terapêuticas, manejos farmacológicos, que sejam remédios ou, né, de uma forma mais simples, remédios que possam tratar essa inflamação ou esse estresse oxidativo, a gente já fez essa abordagem no laboratório e a gente viu que a gente preveniu. Então, os neurônios não morreram das regiões respiratórias e a função respiratória continuou normal. Essa foi uma estratégia. Uma outra estratégia que a gente também utilizou é, uma vez que esses neurônios já morreram, ainda sobram alguns neurônios lá nas regiões respiratórias. Se a gente puder estimular seletivamente esses neurônios que sobraram, será que a gente é capaz de recuperar a função respiratória? Nós também fizemos dessa forma e a gente viu que a gente conseguiu recuperar. Então ainda são experimentos feitos no laboratório, com animais de laboratório, mas eu acho que são experimentos importantes porque eles vão desvendar mecanismos envolvidos nessas alterações respiratórias para que depois a gente possa pensar em algo que seja viável para ser abordado em humanos. Muito obrigada pela conversa, a sua pesquisa é muito interessante, eu desejo sucesso. Muito obrigada, foi um prazer, um abraço.